No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, o Alexandre Gonçalves, que estava lá fazendo sucesso em Florianópolis, chamou a atenção da concorrência. Foi isso? Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. Apesar de estar bem satisfeito com o meu trabalho lá, morava na beira da praia, não, eu morava na Barra da Lagoa, já na segunda fase, né, e estava projetado para morar lá. Mas como eu te falei do negócio do processo de impeachment do Collor, na região me passou uma barca, né, e aí na primeira barca não me pegou, mas na segunda foram demitidos 30 profissionais, acabou. E aí apareceu, felizmente, né, uma perspectiva de ficar em Florianópolis no SBT, que era uma estrutura menor, mas eu fui conversar com uma pessoa que tu deve conhecer bem, que atuou muito tempo aqui, que era o Roberto Azevedo, que era diretor de jornalismo da RBS TV. E eu fui falar com ele, pedi um emprego lá, e o Roberto disse, olha, aqui não tem vaga, né? Mas nós estamos mudando o modelo de apresentador nas emissoras do interior. Nós queremos que o apresentador agora seja o editor-chefe também, porque o modelo antigo aqui, né, até 92, era que tinha um apresentador que ele não era o responsável pelo jornal. Aí teve pessoas muito importantes aqui que passaram, mas eles não eram responsáveis. Então eles queriam fazer esse modelo de juntar uma pessoa só. E eu disse para o Roberto, pô, Roberto, eu nunca apresentei na minha vida, não tenho essa experiência. Mas ele disse, não, mas a gente vai te treinar, vai aprender. E daí ele ainda disse, olha, tem Blumenau, tem Joinville, e tem Chapecó para você escolher. E naquela época eu fiquei na dúvida de ficar em Florianópolis ou vir para aqui, aquilo era mais atrativo do ponto de vista profissional, Florianópolis era do pessoal. E aqui em Blumenau tinham 3 amigos de Porto Alegre. Um é o Paulo Costa, que é secretário na prefeitura, a gente estudou junto, a gente se formou junto e fez trabalho de conclusão. E tinham outros 2 colegas de Porto Alegre que eu conhecia bem, o Alexandre Cabral, Alexandre Garcia, que se formou comigo também, e o falecido Fernando Arteche, que também foi professor da Faculdade de Ibis, também trabalhamos juntos, que ele se formou na PUC. Então a gente tinha um conhecimento, então por isso eu optei vir a Blumenau. E foi uma mudança brusca na minha vida. Eu ia trabalhar em Florianópolis de tênis, camisa puída, bicho grilo, aquela coisa. E do nada eu passei a usar terno e gravata e virar a cara da TV. Redator-chefe do jornal. E aí foi um processo, mas foi um processo assim, eu estava vindo para cá pensando, e era um processo que eu não sabia apresentar e não tinha teleprompter. Então tu imagina a tragédia que foi o começo. Então assim, foi um processo, né, penoso, de aprendizado, mas muita gente me ajudou, muita gente me apoiou, e esse era o processo. Enfim, e aí a gente vai pegando. Eu fiquei durante 3 anos lá na TV, foi um período muito rico, de muito aprendizado também. E tem gente que ainda se lembra muito desse período, que eu brinco, eu até tenho ainda uma foto, eu tinha cabelo preto, né? Então aquela coisa, e foi uma experiência muito importante. A gente apresentava o Rede Regional de Notícias e o RBS Notícias. E eu sempre conto uma coisa, Pimpão, que valoriza também o nosso trabalho quando a gente foi para a RIC, Rede SC. A época que eu atuei lá, e não foi porque eu atuei, porque a medição foi anterior, mas eu fiz a campanha, a RBS aqui de Blumenau teve a maior audiência de todas as RBS Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Era um absurdo, era 92% das televisões ligadas em Blumenau e região estavam ligadas nos nossos telejornais. E eu me lembro que eu acabei encampando, porque eu cheguei, encampando a propaganda de divulgação dessa audiência. E insisto, essa audiência foi feita com outros apresentadores, mas fui eu que acabei encampando. Então era um modelo que todo mundo se informava por um único canal. Era o único que fazia, e mesmo assim era um trocinho pequeno, era 5 minutos ali, 3 minutos ali. Não, quando eu gerenciava aqui a RBS, eu inventei de criar 1 minuto na hora da propaganda. Dava 1 minuto para o Pompeu fazer um comentário político e 1 minuto para o Sestrem fazer um comentário esportivo local, porque não tinha espaço. Não tinha, é isso aí. Não, Mas inventei, né? Sim. E aos poucos, né, a RBS depois foi abrindo espaço, né,
para mais variedades, para esporte, tudo, mas o jornalismo... É que a Globo mesmo já não deixava. Sim, era a grade da Globo. Era a grade da Globo, então daquelas tinha de madrugada, né? Mas o principal era uma coisa, né, Pimpão? Porque a lógica comercial funcionava, porque não tinha concorrência. Né? Por isso que eu falo, hoje esse modelo não existe mais, tanto que a RBS quantas vezes teve que se reinventar. E eu acho que duas situações que acabaram transfigurando essa coisa da RBS são muito importantes, e essas duas eu acho que nós dois participamos. Primeiro, não em ordem de importância nem de começo, foi a história da TV Galega, que surgiu, era uma TV a cabo, mas todo mundo tinha, e aí era uma TV a cabo que começava a mostrar a cara da cidade. Eu estava dizendo para o Jorge, nós incomodamos, né? Nós demos um corridão na TV Com, lembra? É isso aí, a TV Com não conseguiu se implantar aqui, e também nós, quando viemos com a rede SBT aqui, a gente começou com o modelo, e aí eu falo muito, a minha especialização em pós foi um trabalho sobre a regionalização da comunicação. E eu mostrei que quando a gente começou o nosso jornal aqui, a nossa estrutura, lá em 2005, 2006, nós tínhamos cerca de 1h10 de programação local e a RBS tinha 17 minutos de programação local. Entrava aqui o Cacau Menezes, entrava o Mário Mota e tal. E o que aconteceu? Nós fomos aumentando, então a gente acabou forçando, porque o que acontece? Tudo bem, eles eram donos do pedaço, e donos do pedaço pela competência que eles tinham, né? Eles eram bons mesmo. E a Globo, na verdade, ela tinha, eu quero dizer assim, Santa Catarina era o filé mignon aqui no sul. Sim. O Rio Grande do Sul tinha Petróleo Ipiranga e Grandene, de patrocinador. Paraná não tinha nada. Aqui em Santa Catarina tinha as de Joinville, de Jaraguá, de Blumenau, de Brusque, meu Deus do céu, que tinha de patrocinador, Criciúma. Era isso aí, é isso aí. Então, quando eu sempre falo da nossa experiência lá na Rede SC, depois que virou RIC, porque em 2008, e 2009 e 2010 nós batemos a RBS na audiência, que é um fato histórico, né? Eu falei desse negócio dos 92%, do nada. Então, assim, mas a gente bateu por uma série de coisas, mas principalmente porque a gente focava o tempo inteiro. Então, tinha aquela coisa dos apresentadores serem populares, cada um ter seu nicho, né? O Alexandre José era o cara da comunidade, o Emerson era o cara do esporte, eu era o cara da política. Então, a gente tentava... e a gente tinha liberdade, aquela coisa... Eu me lembro das pessoas perguntando, eu posso mandar uma pessoa me parou na rua, eu posso mandar um abraço? Eu digo, opa, aqui. E a gente foi criando essa cultura Pode que não dar foi... o nome da empresa? Foi. Então as pessoas começaram a nos... né? Então a gente conseguiu desbancar a RBS e fez com que a RBS, num determinado período, trouxe até o Joelson, que foi ali, né? Demorou para eles engrenarem, sabe? Mas depois eles voltaram com a competência do zero. Mas chegou num determinado momento que a RBS também estava com quase todo o horário local aqui, né? Porque viu que perdeu o mercado, perdeu isso, né? E as empresas começaram a perder. Então eu falo muito isso. Quem ganhou com isso? Nós, trabalhadores da comunicação, tivemos mais opção de trabalho. Os patrocinadores, porque quem era patrocinador tinha que entrar na fila da RBS e não tinha desconto, né? Então daqui a pouco tinha isso. E principalmente o telespectador, tinha um controle remoto e virava para o lado que queria. Na minha cabeça, a RBS, na verdade, era uma orquídea no tronco da Rede Globo. Sim. Né? Porque a Rede Globo, sim, a competência dele, e o Boni, que é um cara, eu acho que genial, ele vislumbrou essa situação de que a comunicação ia partir para o local. Sim. Tanto que ele começou a fazer uma rede de emissoras de televisão em São Paulo, com programação local, porque eles começaram a sentir esse drama, eu acho. Né? Sim, a IPC, né? Porque é aquele negócio, você mora em Blumenau, o que é importante para você? O que está acontecendo lá na Avenida Marginal do Tietê ou o que está acontecendo na Beira Rio? Não, eu durante muito tempo eu dei aula aqui na faculdade IUS, fui professor de jornalismo, então aquele negócio que eu sempre digo ali, que é uma máxima do jornalismo. O que mais impacta na tua vida que mora no meu bairro, lá na Fortaleza? É o Fuquinha que bateu no poste da tua rua ou aquele avião que caiu com 150 pessoas na Malásia? Né? Claro que o acidente com o avião é muito mais grave, mas o que impacta é no teu cotidiano. Tu quer saber se quem era, se era um vizinho teu, se era um conhecido, por que ele fez, por que ele não fez. Estava bêbado, não estava bêbado? Uma das lógicas da notícia é a proximidade. A notícia, quanto mais se aproxima da minha realidade, mais interesse eu vou ter. Né? Então, claro que um acidente aéreo desses é dramático, mas hoje a gente vê e
né? Fora um ou outro que tu vê, pô, aqui. Mas se esses acidentes que acontecem na Ásia, a gente fica assim, pô, que pena, mas não acaba se comovendo, né? E quanto a gente quer saber de notícia local. Então esse foi um paradigma muito grande da comunicação que se mudou, né? Aqui, e insisto, a TV Galega teve um papel também fundamental nesse processo aí. E a comunicação, né? E hoje nem se compara mais, né, Pimpão? Hoje é um desafio. Sabe, quando a gente começou a TV Galega, eu disse, olha, a gente tinha aqui a TV Coligados, o pessoal não valorizava. Sim. Aí a RBS veio e comprou a TV Coligados. O que ela fez? Pegou equipamento, levou para Florianópolis e demitiu o pessoal que tinha aqui. Uhum. Eu vou buscar esse pessoal, porque esse pessoal está no coração do Blumenauense, né? A Valmira, o Carlos Braga Miller, né? Eu fui buscar esse pessoal. Sim. Quer dizer, a volta deles, e para mim a Valmira Zima, acho que foi a mulher mais fotogênica que já apareceu na televisão brasileira. Sim. Né? Sim. Ela senta aqui, ela cresce, né? Sim. E um dia ela apareceu com a sobrinha dela, meu Deus do céu, a sobrinha dela era fotogênica pessoalmente na imagem, então. Aí eu queria que ela apresentasse o jornal, mas ela queria fazer um programa jovem, tá? Mas agora o programa já não tem, já tinha um programa aqui, né? Que era do... Foi em 97 que começou a TV Galega? Foi em 97. Sabe que eu estava voltando para Blumenau, eu estava numa transição, que tinha ido para Porto Alegre, tinha saído da RBS, e estava voltando para Blumenau em 97, ali, fiquei uns 4, 6 meses fora. E eu acompanhei na suíte lá o primeiro dia da uma confusão. Foi você a primeira vez, né? É, uma confusão, mas é uma confusão boa, porque é assim que faz, né? E ainda, aí meu filho um dia descobriu que se mandaram fazer uma coisa bonitinha lá, a BTV, que nós compramos, para entrar tivemos que comprar as porcarias, porque eu já tinha mandado fazer. Então tinha mandado fazer umas coisas bem para encaixar os gravadores, aquela coisa toda. Aí o gravador ficava encaixadinho ali, aquecia e travava. Então estava passando uma matéria, puf, que ele travava. Tinha que correr com um ventilador, resfriar o passão da fita. Meu filho chegou lá, quebrou aquelas mesas, aquelas prateleirinhas, aquele negócio todo, botou todos os gravadores para ter ventilação no equipamento. Eu me lembro muito daquele Aí tinha uma mesa, eles fizeram uma mesa muito bonita, assim, BTV, não sei o que, BTV Notícias. Só que a mesa era toda ela assim, né? A parte lá em televisão tem que ser o contrário, né? Para você ter espaço para os apresentadores. Então, era uma mesa enorme, você botasse 2 apresentadores, ficava um de costa para o outro. Né? Sim. Como isso evoluiu, né? Porque tem coisa que a gente só se dava conta depois, né? Aquela coisa... quebrando a cara. É isso aí. E eu acho que tem uma série de exemplos que a gente pode usar. A gente tinha que mudar cenário. Sim. Aí, porque tinha que mudar o cenário do outro. Hoje você vê com facilidade, né? Sim. Com esse fundo infinito aí, você muda, pode botar nós dois lá em Paris. O cara diz, pô, eu vi vocês dois, você e o Gonçalo estavam lá em Paris, quem sabe lá na Torre Eiffel. O Pipão tá podendo, pagando passagem. Quem é que deu passagem? Porque o cara jura, né? Vê passar até caro lá atrás. Sim. Não, essa tecnologia é espetacular, né? A gente nem pode mais acreditar no que a gente vê na televisão. Não, não pode acreditar mesmo que vê tudo na rede social, né? Eu estava falando antes. Mas, enfim, aí você, quando você saiu da RBS, você foi para Porto Alegre, não deu muito certo lá? Não, mas foi muito rápido. Tua família estava lá? Eu tinha me separado e eu também tenho um filho de um outro relacionamento, que também morava em Porto Alegre. Eu saí da RBS, eu fiz a campanha, ajudei na campanha do Dalírio Beber, em 96. Que perdeu pro Décio. Na verdade, quem perdeu mesmo foi o Vandal, né? Porque era o Vandal que era o favorito, e o Dalírio era o candidato oficial, era o Dalírio e o César Sim. E eu me lembro que eu fiz a campanha com o Mundi e com o Toné. Imagina o trio, né? Quem matou o Vandal foi o Moacir Pereira, com aquela pergunta lá na Folha. O que você acha do Enem? Eu acho que ele se Enem, não, eu me lembro que aí teve o Cala a Boca Magda e tal, umas baixarias da campanha. Mas o Vandal caiu pra cima, né? Não. Eles botaram ele na temporada de contas melhor, agora é vitalício, não precisa nem candidatar sem mais. Dúvida. Aí eu brinco sempre que as pessoas, né, que o contador da campanha do Dalírio na época era o Walter Osterman. Eu ainda brinquei com ele. Tu te lembra que foi tu que me pagou lá atrás? Né? Ele era tocando e tal. E foi uma experiência, né? Daí voltei para Porto Alegre, tinha umas coisas para resolver. E eu estava passando ali
perto do final do ano, ali em dezembro, um lugar que eu gosto muito, que é Canto Grande, que é né, ali na região de Bombinhas. E eu estava lá e eu encontrei, por um acaso, o Décio. E eu conheci o Décio, vereador, a gente tinha uma boa relação. No final da campanha do Dalírio, a gente acabou de uma forma informal, ajudando muito a campanha do Décio. A gente conversava com pessoas próximas. E daí foi um encontro casual com o Décio. O Décio disse, poxa vida, eu queria tanto que tu viesse trabalhar comigo. E eu disse, eu tô a Bangu aqui, eu tô tentando voltar para Porto Alegre, mas se aparecer... E aí foi que aconteceu. Demorou um pouco e eu vim trabalhar na gestão do Décio como diretor de imprensa. O Paulo Costa virou o primeiro secretário de comunicação. E eu fiquei 2 anos com o Décio aqui, nos 2 primeiros anos. E aí, por conta de uma situação pessoal, aí sim eu voltei para Porto Alegre e aí fiquei 4 anos na TV Educativa. Na TV Educativa. Então, vou fazer uma pausa para rodarmos os comerciais e já a gente volta com o Alexandre Gonçalves aqui na mesa de bar pela TV Galega. Vamos tomar mais um gole do nosso vinho português, vinho da rede.